Tudo bem, pessoal do Grupo Fala Delta? Estamos aqui hoje com mais um dos nossos programas. E agora nós temos convidado, que é o nada mais, nada menos que nosso prefeito atual, o Marcos Estevam. E nós estamos aí com o meu amigo Rodrigo. Bom, boa noite a todos, né? Um privilégio estar entrevistando você com toda a sua carreira, com tudo que você fez para o município aí. A gente tem o maior privilégio de estar te recebendo aqui. E Agradeço aí, essa oportunidade. Boa noite a todos aí, ouvintes, né? As pessoas que estão assistindo os vídeos aí no Fala Delta. É um dos grupos da rede social muito importante para o nosso município e acredito hoje que numa abrangência, inclusive, regional. Então, eu tenho que só agradecer, é uma oportunidade para mim mostrar um pouco da minha vida. Estou saindo agora do cargo de prefeito, nos próximos 1 ano e meio, 2 anos aí que falta aí para a gente concluir esse mandato, se Deus quiser, com chave de ouro. E é uma honra sempre, e ajudou, é uma ferramenta que ajudou muito na, na nossa administração, porque é onde que as pessoas mostram, né, onde nós estamos errando. Porque quando eu me propus a ser um governante no município, e sim de ouvir a todos. E essa ferramenta, ela veio só para somar conosco, para mim poder ouvir um pouco mais das pessoas e saber o que elas estão necessitando. essa sua preocupação aí com a opinião pública, o que a pessoa, o que a população de Delta pensa sobre como tem sido o serviço da administração pública, sempre foi uma preocupação sua, isso aí eu vi de perto. Nós trabalhamos juntos esse tempo todo, esses 6 anos aí, não só esses 6, como os 3 anos anteriores, né, que a gente trabalhou na advocacia, que além de prefeito, você também é advogado. Mas hoje, nós já falamos do Fala Delta, eu fico muito grato que você reconheça que o grupo tem esse alcance, esse alcance regional, como você disse. Inclusive, o povo de Garapava quer você de prefeito, nem à toa, né? Mas hoje eu queria falar um pouquinho, eu queria expor um pouquinho da sua vida para quem não te conhece ou para quem quer te conhecer mais ainda, né? A sua vida, não como prefeito nesses últimos 8 anos, mas a sua vida desde criança. Eu quero que você conte um pouco para nós, população de Delta, quem foi, e o Marquinhos, né, o Marcos Roberto Estevam, prefeito de Delta hoje, mas quem foi o menino Marcos? História aí, eu já estou com alguns anos novo, né, nas costas, no linguajar popular, mas uns bons anos de luta, anos de educação, de respeito, né? Tenho que só agradecer primeiramente a Deus e a minha família, por sempre estar ao meu lado, sempre estar comigo. Eu vou contar para vocês um pouco da minha história. Marquinhos nasceu em março de 1977, em dia 13 de março, precisamente, às 5 horas e 30 minutos da manhã. Neto e filho de pessoas que. Eu sou neto de pessoas que vieram para a Delta em 1954, então já tem uma longa jornada no município. Foi uma das primeiras famílias a então chegar aqui no povoado de Delta, né? Lembrando bem, eu gostaria de relembrar um pouco dessa história do município, já que eu vou falar um pouco da minha vida. O município de Delta, ele era uma fazenda arrendada pelo senhor Mário Franco, que em 1940 veio adquirir essa fazenda, e em 1943 se tornou um loteamento. E ao passar dos anos, o loteamento se desenvolveu muito, e ele vendeu, porque estava em missões políticas, fazendo um trabalho, inclusive, conselheiro do então presidente Getúlio Vargas, e em 58 vendeu para a família Lopes Cassado, onde realmente começou o loteamento de Delta, começou a ser vendido os lotes, os terrenos, como nós dizemos por aqui, e logo em seguida foi montada a cooperativa Sucareira Delta, que hoje é o Cima Delta, que também foi um grupo de pessoas, de empresários de Uberaba, também fundaram em 1962 ou 64, não lembro bem, o Uberaba Country Club, né, que destinava o nome, então, da nossa cidade, já que o povoado do loteamento Delta era um loteamento da cidade de Uberaba. Então, minha família já estava aqui no município, mesmo antes de começar a ser comercializados esses lotes. Claro, minha família vivia nas cerâmicas, aí onde tinha aquelas colônias. As colônias, para quem não sabe, são aquelas casinhas organizadas que moravam famílias onde trabalhavam, tipo nas fazendas, como na cerâmica.
E com isso, nasci lá em 1977, comecei a estudar e a trabalhar ainda muito jovem. Eu, com 9 anos, eu estava trabalhando num armazém do Tiredê, eu acho que todos conhecem ali, do Jardim do Dedê. Logo em seguida, eu fui trabalhar numa lanchonete aos 10 anos. Depois, no escritório do Zé Eusébio, como auxiliar de escritório. E aos 12 anos, no dia 20 de março de 1989, eu comecei a trabalhar, então, na usina Delta, que era um sonho para qualquer criança de 12 anos poder ser um contínuo, um office boy, como dizia naquela época. Você começou lá com 12 anos de idade? 12 anos. Eu fiz 12 anos, dia 13 de março, com 12 anos, dia 20 de março, eu estava já com a carteira assinada, na usina Delta, e por lá trabalhei até final de 1994, passando por várias funções de auxiliar de escritório, de auxiliar contábil, auxiliar de vendas, financeiro. E aí foi então que eu resolvi a estudar e fazer uma faculdade, né? Porque ainda naquela época, se você imaginar, em 1994, 95, as pessoas que tinham acesso a uma faculdade eram muito poucas. Então, nós aqui, do vilarejo, do povoado Delta, nós nem sonhávamos com isso. Porque em Delta não tinha nem o segundo grau. Como é que você ia sonhar com uma faculdade? Mas a coisa veio acontecendo gradativamente. Assim que eu terminei o primeiro grau, que hoje é o Ensino Fundamental 2, logo veio o curso técnico contábil para o município de Delta, e então o ensino médio para o município também. Então, nós não precisamos, na minha época, poder sair para ter um segundo grau aqui no município de Delta. Mas os meus irmãos, infelizmente, quem quisesse fazer o segundo grau deveria sair, ou ir para Igarapava, ou ir para Uberá. E então, comecei a estudar, e esse ensino médio, tentei odontologia, passei, mas não era o que eu queria, não era a minha vontade. Fiquei 2 Quanto tempo anos você parado, fez odontologia? 6 meses. 6 meses? Um semestre só. Já Sim. viu? Eu também comecei fazendo engenharia elétrica. Eu fiz 6 meses de engenharia elétrica e depois desisti. Mesma coisa. E aquele tudo, né? Mas antes disso, né, para começar, aí tudo isso, era criança, jovem, e a gente não tinha muitos sonhos grandes ainda na vida. Então, eu vi que aquilo não ia dar certo para mim, faltava uma coordenação motor ali na mão, habilidade. E eu sempre quis ser bom no que eu faço. Se não fosse para mim ser bom no que eu faço, eu vou fazer, eu nem vou, nem acredito, porque eu não vou estar acreditando em mim mesmo. Eu preciso acreditar em mim. Então, parei ali, dei um tempo na minha vida, e logo em seguida eu falei, agora eu preciso fazer algo, voltar a trabalhar, pegar pesado aqui para ajudar todo mundo. Foi aí que meu pai aposentou, em 1995 também, com 35 anos de trabalho na usina Delta, e nós resolvemos montar uma pizzaria. Foi a pizzaria que até hoje faz sucesso dentro do município, né, que é conhecida ali, aquele prédio da Fornalha, onde é de propriedade do meu pai, mas hoje está lá arrendado o pessoal da Fornalha. Era a pizza cabora de catupiry do Maurício. E a pizza do Maurício, né? Então, mas nós, eu e meu irmão, pegava muito pesado lá, a gente trabalhava, revezava de dia e de noite, não tinha hora para abrir, nem hora para fechar, para pagar nossos estudos. A faculdade, naquela época, equivalia a mais ou menos a 10 salários mínimos, então não era qualquer um que conseguiria fazer, não. E nós ralamos muito, já abrimos mãos de muita diversão. Desculpa, de ainda jovem, como qualquer garoto tem vontade de sair, viajar, ir para as festas, para os bailes, e ali a gente abriu mão, tanto eu como meu irmão. E fomos pegar muito firme para poder estudar e tentar ser alguém na vida. Antes era muito difícil passar no vestibular. Não que eu digo que hoje é fácil, porque nada é fácil você chegar a algum lugar, mas era um pouco mais dificultoso. Quando eu passei no vestibular, eu lembro direitinho, aquela rua de terra ali, na rua 54, hoje carrega o nome do meu avô, Vilmonte Estevam.
eu dei um abraço forte nele, o pessoal ainda tinha o costume de rapar a cabeça, e falei para ele, um dia eu vou ser alguém na vida. E aquilo ficou marcado, foi emocionante mesmo, e lutei para isso. Lutei. Em 2004, quando nós prestamos a Ordem dos Advogados, exame da Ordem dos Advogados, você pode pegar em qualquer matéria. Não que era mais difícil, mas hoje é muito difícil também, mas ele não era, não era unificado, sim, regionalizado, e o Sul e o Sudeste eram provas muito difíceis. E ali nós conseguimos passar, né, nos dois estados, tanto Minas como São Paulo, e apenas 8% das pessoas que prestaram o exame conseguiu passar. Então, aquilo, para mim, foi muito importante na minha vida. Deve ter sido muito marcante na sua vida ter vindo de uma família humilde e conseguir, numa margem tão pequena, nacionalmente falando, né, ser aprovado na profissão que era o seu sonho de realizar, de concretizar, de fazer, né? Mas essa sua trajetória toda, até chegar aí na formação como advogado, depois disso, como é que foi? Conta mais aí. Depois que você formou, que você conseguiu se habilitar ali como profissional de advocacia, como é que você tocou sua vida? Enfim, era uma aprovação, pronto, era um primeiro obstáculo, foi o maior obstáculo da minha vida, mas eu sabia que aquele seria só um obstáculo, que eu precisaria de mais, eu precisaria ir mais fundo. Mas é um recado que eu deixo para quem está ouvindo, hoje a gente só consegue as coisas através do estudo. Nada na malandragem se perpetua, nada na falsidade se perpetua. Nada sem o sentimento, sem o coração se perpetua. Nada sem Deus se perpetua. Tudo vai, uma hora acaba, a verdade chega, 10, 15, 20 anos e isso desmorona. Então, eu me formei e logo entrei na Câmara Municipal. Eu consegui, né, mostrar o meu valor, mostrar que eu era um competente e que dava conta de cuidar do jurídico do legislativo municipal da cidade. E aí, então, comecei, além de trabalhar, de ser jurídico na Câmara, na época, eu consegui conciliar ainda com poder ajudar as pessoas no município através do direito, através da advocacia, e ganhar meu dinheiro através da advocacia. Sempre tive bons resultados no rendimento. Portanto, você pega minhas declarações junto à Justiça Eleitoral, os bens que eu tinha antes de ser prefeito, meus rendimentos, todos declarados. Então, foi não que dá para viver uma vida bem confortável. Então, eu me sinto realizado nesse aspecto. E depois, o município, né, numa decadência total, com várias dívidas, muita situação, atraso de pagamento, sem condução. Resolvi, então, com o apoio de alguns amigos e de conversas iniciais, colocar meu nome a ser candidato a prefeito do município de Delta. Naquela época, eu não imaginava que seria possível, mas ia trabalhar para isso. Então, a coisa foi crescendo, eu conversando com as pessoas, quem já me conhecia, foi motivando e trazendo esperança para a população. Foi então que nós ganhamos aí acima de 56%, sendo 3 candidatos a prefeito, que me orgulho muito de ter também disputado com eles, tendo em vista que era uma quem advogado, os outros já eram vereadores, já tinham cargos dentro do poder público, e a máquina na mão, vamos dizer assim, né? A máquina na mão, que eu digo, um instrumento público onde você poderia e deveria ajudar todos. Marquinho, essa história que você contou da sua vida ao longo de todo esse processo de maturidade, vamos dizer assim, você, como sentiu na pele hoje, a Delta de hoje, porque assim, eu vejo pelo que ela era e pelo que ela está se tornando graças à sua gestão. Hoje, você pode se dizer que comparado com antes,
não comparando gestão, mas comparando oportunidades de pessoas que foram passando hoje. A educação, hoje Delta, consegue proporcionar uma estabilidade, um caminho para a criançada, para o jovem. Eu vejo que você sempre está muito presente com a população te adora muito, no entanto que no seu segundo mandato ninguém teve coragem de sair para concorrer com você. Então, assim, o caminho, você acha que Delta está no caminho certo para isso? É muita dedicação. Não vou dizer que está no caminho certo. A gente tem que agradecer também aquelas pessoas que trabalharam, que lutaram para o município, todos os prefeitos, com erro, sem erro, né? Se for ajudar aqui a emancipação do município. Então, talvez faltou experiência, faltou um pouco, vamos dizer o linguajar aqui, sem meré, baixar um pouco a bola, né? Ser pessoa do povo, ser aquele cara que vai na casa do cidadão pedir voto durante o mandato dele também. Não tentar achar que é mais que ninguém, ou que é um rei, e que pode fazer maldade, ou pode trazer oportunidade para as pessoas. O município de Delta, nós, quando chegamos aqui, ele não se faz assim, simplesmente só da educação, de investimentos na educação, mas ensina o acolhimento para a população. Você poder, a pessoa passar na rua e te ver você presente. Se a cidade sofre, você sofrer junto com ele. É como se fosse uma família. Quando alguém sofre dentro da sua casa, você sofrer junto e não ir embora daqui. Sabe? Você Não fazer parte da população, né? Sim, você imagina só. Vamos falar um pouco do nosso governo durante 6 anos. O servidor público estava muito tempo sem um aumento real. Vamos falar aumento real, não, sem a correção da inflação. Mais de 10 anos? Muito mais, né? Mais de 10 anos. E nós viemos, desde o último momento, 2017, quando nós entramos, corrigindo todos esses salários, com todas as perdas. Teve funções que houveram mais de 50% de aumento durante esses 6 anos que eu estou. Muito mais. Posso dizer que houve funções que houve 100% de aumento. Funções que ganhavam 1.200, hoje ganham 2.400 quando eu entrei. Se você for pegar o histórico da inflação, a inflação não deu 50% de 2017 até os dias de hoje. Então, eu vim recuperando tudo isso e melhor ainda, né? Recuperando a credibilidade do município. Né? Você vê, hoje o município de Delta não deve ninguém. Nós estamos deixando uma coisa gravada, pública aqui. O município de Delta hoje, eu estou dizendo para você como prefeito, não deve ninguém. Nós pagamos dívidas do ano de 2003, R$ 1,5 milhão. Nós pagamos mais de 20 milhões de dívida. A cidade, o sonho da população era ter asfalto. Os prefeitos anteriores, principalmente o anterior a mim, fez um financiamento, claro que aprovado pela Câmara, junto ao BNDES, de mais de 4 milhões para a construção dos asfaltos, mais 2 milhões para a entrada da cidade e mais de 2 milhões para a construção da prefeitura. Isso envolve 8 milhões de reais. Agora, você imagina em 2017, 8 milhões de reais. E quem pagou foi tudo essa administração. E nós não fomos atrás ainda e cancelamos todas as cobranças de asfalto do nosso município. E aqueles contribuição pagaram, de melhoria, né? Eu autorizei a devolver o dinheiro para eles, aqueles que pagaram, porque a nossa gestão estava pagando. Você pega que a cidade de Delta ainda não é bonita. Não, também concordo que não é. Mas ele vem melhorando. Esse ponto aí, o prefeito, só uma pausa nesse ponto, é muito interessante destacar para a população que essa contribuição de melhoria, ela é um imposto legal, né? É um imposto que é autorizado pela legislação atual, foi autorizado pela Câmara, e ele foi cobrado dentro da legalidade. No entanto, considerando a necessidade de diminuir os gastos das pessoas nas despesas obrigatórias e com contribuição de melhoria, você pensou nesse lado também, né? Isso é um pensamento muito semelhante com aquela questão da água, do reajuste da água também, né? De não dá-lo
para que possa ter, de fato, um aumento real no salário mínimo? Assim, eu me preocupo muito com algumas situações dentro do município de Delta. Às vezes as pessoas falam que é o seguinte, alguns administradores públicos, né? Não adianta eu, sei lá, e cobrar um valor muito alto de IPTU, uma taxa de limpeza muito alta, uma cobrança de retirada de entulho muito alta, uma água muito alta, porque nós temos uma população pobre. Nós temos uma população que mais de 90% necessita do serviço público, do serviço de qualidade. Então, se nós formos aí começar a taxar esses valores para a gente poder arrecadar e fazer uma cidade bonita, nós vamos ter gente passando fome dentro da nossa cidade. Nós vamos ter gente com dificuldade de comprar o vestuário básico para ele, a comida para ele. Então, você imagina só, o cidadão pega e diz assim, eu quero construir um banheirinho na minha casa, quanto custa? R$2.000, eu vou lá, vou cobrar R$300 dele numa caçamba de entulho, ele não vai conseguir fazer o banheirinho dele, e não vai conseguir condição de moradia dele. Então, por isso, se você pegar as casas do município de Delta, a maioria delas são financiamentos do Minha Casa Minha Vida, ou então as que nós conseguimos entregar, que foram mais de 110 casas dentro do município, né, que ninguém nunca fez isso, é recorde de cidade. E acredito que seja recorde regional, porque ninguém trouxe. Imagina só, Delta é 38 vezes menor que Uberaba, se considerar 10 mil habitantes, e lá 380 mil habitantes. Então, lá deveria entregar, durante 6 anos, quase 5 mil casas, enquanto nós entregamos 100. Então, você vê que proporção aos outros municípios. Então, Delta hoje, nós não fazemos essa cobrança, que muita gente fala, renúncia de respeito, situação pública, eu não acho, mas uma entrega social para a população, para que elas possam melhorar a habitação delas, as casas delas. Eu digo para as pessoas, a água do município de Delta, que é uma das melhores águas do Triângulo Mineiro, talvez desse Brasil, é uma das águas mais baratas do Brasil. A cada metro cúbico, junto com o esgoto coletado, nós cobramos um metro cúbico de 1.000 litros, né, para esclarecer melhor a população. A cada 1.000 litros, R$1. É justo, pela população, totalmente justo. Então, o que acontece? Mas o que acontece num efeito todo esse? Nós investimos hoje, por ano, 1.800.000 na água de déficit, de prejuízo, mas não é prejuízo. Eu não considero subsídio. Isso como prejuízo. É subsídio. É subsídio. Porque você imagina só, uma pessoa ganha em média R$1.500. Você trabalhou com granja e é empresário da situação civil, você sabe que a média salarial não é lá essas coisas. Você for contratar alguém para te ajudar lá, para colher os ovos, limpar todo o aparelho lá, que é a situação lá, uns ganham um pouco mais, mas a grande maioria trabalha como servente e ganha R$1.500. Ele vai alugar uma casa de 4 cômodos dentro do município, é R$400, R$500. Já comeu 30% do salário dele. Aí ele vai pagar a conta de energia 200, 600. Se chegar mais um galão de água para ele, mais 200, R$800, comeu mais de 60% do pagamento dele. Ele vai comer o quê? Aí vai depender da prefeitura. Então, uma forma de a gente cobrar água barata, de chegar um subsídio para todas as casas. E pensando bem, também, o melhor ainda de tudo, é o seguinte, nós somos uma cidade agrícola, graças a Deus. Ela também tem a indústria da transformação, porque a cana-de-açúcar, além dela vir da agropecuária, ali, da lavoura, ela se transforma em açúcar dentro do nosso município. Qual outra lavoura que dá isso? Normalmente os outros municípios colhem soja e vende a soja, ela não transforma, ela não faz o óleo, ela se transforma em álcool e açúcar. Então, é muito importante. Mas, por outro lado, também, hoje nós passamos aí, esses caminhões com mais de 60 toneladas, em volta do município, mais de 500 por dia. E estava trazendo as partículas de poeira e sujando muito as casas dos moradores, sujando muito a cidade. Se a gente for cobrar uma água cara, daqui a um pouquinho o cara não está lavando nem a casa dele, está faltando higiene pessoal. Então, tudo tem sua contrapartida. Então, é onde que eu não deixei fazer esse aumento na água e não vou deixar fazer. Para mim, ela deveria ser até de graça. Mas, claro, desde que saiba usar. Às vezes a gente vê muito desperdício que dói muito dentro do coração da gente, porque é barato, acaba tendo desperdício. A minha vontade, mas foi um erro meu, que eu assumo que eu não coloquei em prática,
devido a tantos outros ainda, era poder taxar quem gasta mais de 40 mil litros por mês, ter um preço diferenciado, ou seja, cobrar caro, porque aí está tendo luxo. E luxo ele precisa ser cobrado. Ou está tendo desperdício, não está nem aí. Você passa, às vezes, é uma mangueira de pessoa conversando e por horas, até às vezes em lugares que é onde a água é cara, parece que não está nem aí. É uma das minhas vontades. Mas também eu posso acabar afetando essa pessoa que tem uma família grande, onde realmente ela gasta muita água para fazer higiene pessoal. Falar, mas 1.000 litros de água por dia é muita coisa onde você não tem muita poeira. É muita coisa onde você tem os seus filhos e a sua roupa que não suja muito. Isso é verdade. É muita coisa aonde que não tem que enxaguar tanta roupa, talvez 2, 3 vezes que você coloca no varal. Então a gente tem que pensar tudo nisso. E hoje a população de Delta tem um prefeito que pensa nisso. Porque um dos meus maiores compromissos que eu digo é o seguinte, é pensar nas pessoas, é cuidar das pessoas. Muitas das vezes a política pública ela não impacta de imediato. Né? A política pública permanente, aquela que se estende ao longo do tempo, quando você chegar daqui uns 15, 20, 30 anos, você vai ver de fato aqueles frutos que você plantou aqui agora nessa gestão de 8 anos, nesse pequeno tempo que você passou, né, governando essa cidade. E é importantíssimo essas políticas, Marquinhos, essas políticas sociais que impactam diretamente a médio e longo prazo, e a pessoa vai sentir isso lá na frente, ela vai sentir a saudade no dia que a água aumentar o preço, por exemplo, ou qualquer outro serviço público começar a tomar a maior parte do salário daquela pessoa, ela vai sentir que a qualidade de vida dela vai cair, né, que ela não vai conseguir mais ter um lazer proveitoso, ela não vai ter mais nada daquilo que tinha sido proporcionado, né? Ou então faltar alguma coisa legal para eles poderem comer, ou confraternizar na época do aniversário das pessoas. Então, eu digo, a gente poderia pegar aí esse dinheiro todo investido aí, 2 milhões de reais em 6 anos, quase 12 milhões de reais, vamos dizer assim, vamos abaixar um pouco, 10, 8 milhões, que daria para fazer 8 milhões, Rodrigo e Felipe, um centro de referência, qualquer coisa dava para recapear essas coisas, dava para plantar florzinho, tudo quanto é lá, e soltar foguete e falar, esse prefeito é Balmeiras, e colocar placa de inauguração de tudo. Mas nós pensamos primeiro na população, primeiro, moradia, fizemos, trouxemos, e continuamos fazendo, mesmo sem programas de governo, ainda continuamos fazendo.